Vamos falar sobre renúncia à herança. A gente sabe que isso não é muito comum. Geralmente as pessoas querem receber as suas cotas, partes das heranças e não pensam em renunciar. Mas existem casos em que isso acontece. Um herdeiro renuncia ao seu direito à herança. A gente vê muito isso quando um herdeiro é muito rico ou quando quer deixar o patrimônio para os demais herdeiros, enfim, são vários os motivos. Mas a gente precisa ter em mente que existe esse instrumento que é o da renúncia à herança. O nosso Código Civil, ele prevê essa possibilidade lá nos artigos 1806 a 1812. E a primeira coisa que é importante dizer é que a renúncia, ela deve ser expressa, seja por instrumento público, que é uma escritura pública, ou através do processo judicial de inventário. Além disso, é muito importante dizer que essa renúncia ela não pode ser parcial, ou seja, eu não posso renunciar só de uma parte da herança. A renúncia, ela trata de todo o patrimônio que está ali sendo objeto de partilha. E a renúncia também não pode ser condicionada a algo e também não pode ser a prazo. Lembrando que se por acaso algum herdeiro quer beneficiar outro específico, existe outro instrumento que pode ser utilizado, que nós falaremos posteriormente, que é a cessão de direitos. E também, através da cessão de direitos, é possível ceder uma parte da herança. Então, vamos imaginar que o herdeiro, ele quer deixar determinado bem para uma outra pessoa, um outro herdeiro, enfim, aí ele pode fazer a cessão de direitos, tá? Aí ele pode somente ceder parte da herança, diferentemente da renúncia, quando um herdeiro renuncia, diz respeito a toda a herança. E quais são as características da renúncia? A renúncia ela é um ato unilateral. O que isso significa dizer? Se eu quiser renunciar, eu não preciso da autorização, da concordância dos demais herdeiros. É um ato unilateral, um direito meu. Eu posso simplesmente dizer não quero formalizar e renunciar à herança. Os outros herdeiros não têm nada a ver com isso. Esse ato ele também precisa ser o quê? Expresso. Prestem bem atenção nisso, ó. Prestem atenção. Se o herdeiro não se manifestar no processo, se for chamado da abertura de inventário, ele está renunciando? Não. A renúncia ela não pode ser tácita, ela tem que ser expressa, tem que estar documentada, seja por escritura pública ou no processo judicial de inventário. Além disso, uma vez manifestada a renúncia, esse ato ele passa a ser irrevogável, ou seja, o herdeiro não pode simplesmente desistir, mudei de ideia, não quero mais renunciar. E por fim, conforme eu já falei, essa renúncia ela trata da totalidade da herança, eu não posso renunciar só de parte dela. E quais são as formas que nós temos de renúncia? A renúncia pura e simples, que é quando o herdeiro simplesmente renuncia ao direito dele à herança, e essa herança vai beneficiar os outros herdeiros. Aqui é importante fazer um parênteses, prestem atenção. Se, vamos imaginar, um filho renuncia à herança e ele tem outros 2 irmãos e mais a mãe viva, essa herança que ele renunciou, a parte dele não vai ser dividida entre todos os herdeiros. A parte dele vai para os outros irmãos, que são os herdeiros na mesma ordem hereditária, tá? E eu faço esse parênteses porque no passado um cliente me procurou porque a ideia dele era renunciar e beneficiar a todos os herdeiros que ficaram. Só que ele não sabia que ao renunciar, a herança que pertenceria a ele iria para os herdeiros da mesma classe, não para todos os herdeiros, não para a universalidade dos herdeiros. Então, isso é muito importante ter em mente, porque às vezes a gente quer fazer uma renúncia pensando em beneficiar determinadas pessoas que podem ser que não sejam beneficiadas. Aí a gente pode pensar em uma outra solução, tá? E existem casos, que é importante dizer, que as renúncias ocorrem por quê?
Vamos imaginar que um casal é casado pelo regime da comunhão universal de bens. No regime da comunhão universal de bens, a herança recebida se comunica, ou seja, se eventualmente esse casal se separar, eles vão ter que partilhar o que foi recebido de herança. E, às vezes, esses casais estão em litígio, estão brigando. Então, a pessoa ali que vai receber a herança, para evitar ter que dividi-la futuramente e pensando em deixar aquele patrimônio dentro da família, ele acaba renunciando, né? Só que às vezes eles têm a ideia de que ao renunciar a herança vai para a totalidade dos herdeiros e não, vai para os herdeiros da mesma classe, então é importante lembrar disso. E a gente tem também a renúncia translativa, que é chamada de renúncia, mas na verdade o termo correto é cessão de direitos, porque é feito em favor de outro herdeiro. Então, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho 2 irmãs e meu pai falece e deixa o patrimônio dele. E a minha parte, eu quero beneficiar a minha irmã Patrícia. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma cessão de direitos hereditários beneficiando a Patrícia. Porque se eu fizer uma renúncia pura e simples, a herança vai para o Monte Mori, vai ser dividida entre os herdeiros da mesma ordem hereditária. Então, se eu quero beneficiar um herdeiro específico, é muito importante fazer a cessão de direitos. E qual a diferença? Na cessão de direitos, a gente recolhe imposto, o ITCMD. Já na renúncia pura e simples, não tem o recolhimento de imposto, só que na renúncia pura e simples, eu não posso simplesmente escolher quem eu quero beneficiar. E quais são os efeitos da renúncia? O herdeiro que renuncia, ele simplesmente desaparece do inventário, é como se ele não existisse. Logo, não existe direito de representação na renúncia. Isso significa dizer o quê? Eventuais descendentes do renunciante não vão receber no lugar dele. Quem vai receber são os demais herdeiros da mesma classe. Ocorre uma redistribuição da herança para os demais herdeiros da mesma classe. A gente só vai ter o direito de representação, ou seja, os descendentes somente serão chamados para herdar se eles forem os únicos herdeiros nessa classe ou se os demais herdeiros da classe renunciarem, se todos os outros herdeiros renunciarem também. Aí sim é permitido que ocorra a vinda dos descendentes da pessoa que renunciou para receber em seu lugar. E qual é o procedimento da renúncia? A renúncia ela pode ocorrer de modo judicial. Quando o inventário é judicial, o herdeiro tem que manifestar a renúncia nos autos do processo. Então, tem que comunicar ao advogado, fazer a renúncia, isso tem que ir ao processo, o juiz tem que avaliar, homologar, tudo certo. E se for inventário extrajudicial, o herdeiro que quer renunciar tem que manifestar isso na escritura pública, que vai formalizar o inventário. Então, lembrando, a renúncia ela tem que ser o quê? Expressa. Eu não posso simplesmente, recebi lá uma intimação de que foi aberto o inventário, eu não vou me manifestar porque eu não quero essa herança, aí eu vou deixar assim. Não, isso não vai ser considerado renúncia, tá? Porque a renúncia ela precisa ser expressa. E como é que funciona a tributação na renúncia? Quando a renúncia ela é pura e simples, como eu falei anteriormente, não há incidência de imposto. Agora, quando for uma renúncia translativa, que é o que chamamos de cessão de direitos, onde um herdeiro beneficia um outro específico através da cessão de direitos, aí é necessário recolher o imposto chamado de ITCMD, que incide tanto nas doações como nos inventários. E a gente precisa ter em mente que o instrumento da renúncia ele pode ser muito bem aproveitado quando se trata de quê? Planejamento sucessório. Quando a família quer planejar adequadamente como será feita a divisão do patrimônio. Por quê? Porque isso visa evitar litígios, né? Porque a gente tem ali uma decisão amigável entre os herdeiros, né? Isso reduz custos também, porque se a gente fizer um planejamento sucessório, poderemos
estruturar a divisão dos bens entre os herdeiros como a gente acha mais conveniente. E o instrumento da renúncia, a renúncia pura e simples, ele vem sem a incidência de tributação. Então, isso pode ajudar ali como uma ferramenta eficaz do planejamento sucessório. E também a gente consegue proteger o patrimônio familiar. Vou voltar naquele exemplo do casal que é casado pelo regime da comunhão universal de bens e estão ali quase se separando, né? É um casal problemático. Daqui a pouco é uma solução eficaz para manter aquele patrimônio da herança dentro do núcleo familiar, estabelecer a renúncia do herdeiro, né? Porque daí ele não vai herdar o patrimônio e logo não terá que dividir em eventual divórcio. Então, o instrumento da renúncia ele pode ser usado estrategicamente pelos advogados para trabalhar um planejamento sucessório eficaz e com redução de custos. Então, muito importante conhecer esse instrumento e fazer uso dele para ajudar ali nas demandas do dia a dia. E por fim, gente, eu volto a dizer que não existe direito de representação na renúncia. Ou seja, eu renuncio o meu direito à herança do meu pai. Os meus filhos não serão chamados para receberem meu lugar. Vocês lembram que no direito de representação, se eu morrer antes do meu pai e tiver filhos, eles herdam por representação, eles herdam a minha parte por representação. Se eu for deserdada, os meus filhos herdam a minha parte de herança por representação. Na renúncia isso não existe. Se eu renunciar, os meus bens vão para quem? Para os mesmos herdeiros da minha ordem hereditária. Correto? Agora, se os meus filhos foram os únicos herdeiros naquela ordem, ou se todos os outros tiverem renunciado, aí sim eles serão chamados para herdar, certo? Então vamos lá. É possível renunciar à herança. Se houver a renúncia, ela é da totalidade do patrimônio, não pode ser parcial, não pode ser vinculada a uma condição e não pode ser a prazo. Eu não posso beneficiar os herdeiros que eu quero com a minha renúncia. Se eu quiser beneficiar um herdeiro ou alguns herdeiros específicos, eu tenho que utilizar da ferramenta da cessão de direitos. Lembrando que na renúncia pura e simples não tem a incidência de imposto, mas na cessão de direitos tem o ITCMD. Então isso é importante saber para não ter surpresas desagradáveis lá na frente. E, por fim, é importante lembrar que a renúncia não pode ser tácita, ela tem que ser expressa ou por escritura pública ou dentro do inventário judicial. Entendido, pessoal? Vou deixar o link aqui de um vídeo na qual eu falo sobre quem não pode casar entre si. Assistam lá.